Yashiki estava no metrô quando percebeu um velho incomodando uma garota jovem. Sem pensar duas vezes, ele interveio e puxou gentilmente a mão do homem, dizendo para ele descer na próxima estação. Yashiki nem tinha um motivo para ajudar a menina, mas fez isso mesmo assim. Mal sabia ele que esse ato de bondade levaria a algo inesperado, um beijo. Ela o levou para um canto tranquilo da estação, e ele não pôde deixar de se perguntar se isso era algum tipo de recompensa por tê-la salvado. Preocupações surgiram na mente dele sobre o que os outros da escola poderiam pensar se vissem os dois daquele jeito. Enquanto ela o beijava, ele sentiu uma sensação estranha, como se toda a sua energia estivesse sendo drenada. As pernas dele ficaram bambas, forçando-o a sentar e refletir sobre a experiência bizarra. Então, para sua surpresa, ele notou que a aparência da garota tinha mudado completamente. Agora, ela tinha uma cauda e asas. A confusão tomou conta da cabeça dele enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. A garota confessou que achava a força vital dos humanos deliciosa e, depois de provar a dele, queria mais, de qualquer jeito. Ela parou, pensando no que deviam fazer a seguir, e então checou o celular. Yashiki, se sentindo envergonhado, achou que fugir era a melhor opção. Enquanto ele se apressava para ir embora, ela gritou para ele esperar. Chegando na escola, Yashiki foi cumprimentado pelos colegas de classe. Um deles notou que ele parecia mais cansado que o normal, o que Yashiki achou estranho, já que ele geralmente se sentia tranquilo de manhã. Ele respondeu que algo esquisito tinha acontecido com ele. A conversa mudou para Suzuki, que aparentemente estava com uma nova namorada. Alguém brincou dizendo que também queria uma namorada. Logo depois, o treino matinal começou. Yashiki vestiu o mesmo uniforme de antes e explicou a todos que o objetivo do clube de karatê do Seihai era conquistar o campeonato nacional. Yashiki se lembrou de que estava no terceiro ano da Seihai e tinha pouco tempo antes de se aposentar do clube de karatê. Ele treinava incansavelmente com seus colegas, todos focados em um único objetivo: vencer o torneio nacional de karatê. Karatê era a paixão dele, o único amor que ele procurava, e isso consumia sua vida na escola. Ele nunca se envolveu em relacionamentos, suas experiências giravam apenas em torno do karatê. Então, inesperadamente, uma garota entrou na sala dizendo que tinha encontrado Yashiki. Chocado, ele não podia acreditar que ela estava ali. Ela o abraçou, apesar de suas reclamações, dizendo que finalmente o tinha rastreado. Ele insistiu para ela ir embora e não manchar a santidade do seu sagrado dojo. Ignorando seus pedidos, ela ficou. Yashiki, confuso, perguntou o que ela queria. Seus colegas, curiosos, chamaram-no sobre a garota. De repente, ele sentiu uma onda de hostilidade emanando deles. Yashiki explicou que simplesmente tinha ajudado a garota mais cedo naquela manhã. Quando ela olhou para seus colegas, um deles a reconheceu e perguntou se ela tinha vindo conferir o clube de novo. Akuno confirmou e encorajou todos a darem o seu melhor. Um dos garotos comentou que ter uma garota bonita torcendo por eles com certeza aumentaria o moral da galera, enquanto o outro desconsiderou isso como exagero. Yashiki perguntou por que todos agiam como se já a conhecessem. Os garotos deram de ombros e retomaram o treino. Akuno explicou que era porque Yashiki tinha tentado fugir, então perguntou se ele a ouviria agora. Relutantemente, Yashiki a seguiu para uma sala e exigiu saber o que ela tinha feito com os outros. Ela se transformou em um demônio e revelou que manipular os desejos humanos e hipnotizá-los era fácil para o tipo dela. Ela perguntou se ele não concordava. Yashiki perguntou por que ela estava atrás dele. Ela respondeu que tinha desejado uma refeição satisfatória, mas ele fugiu, então ele tinha que assumir a responsabilidade por isso. Chegando mais perto, ela prometeu a ele uma experiência melhor do que ele poderia imaginar. Ele tentou negar, mas ela insistiu que só ia pegar um pouquinho da força vital dele. Yashiki argumentou que parecia estar traindo seus colegas de time. Ela sugeriu que mantivessem isso em segredo entre eles. Pegando a mão dele e colocando em seu corpo, ela afirmou que sabia que ele desejava isso. Ele recusou, afastando-a. Ela comentou que ele ainda tinha alguma resistência, mas que uma vez que ela tentasse os humanos, eles ficavam sob sua influência para sempre, como o livro dela ditava. Ele gritou que não sacrificaria seu futuro inteiro por um prazer momentâneo. Akuno se perguntou o que fazer, questionando se tinha cometido um erro. Ela perguntou o que aconteceria se alguém descobrisse. Yashiki declarou que não queria nada com ela e que ela deveria encontrar outra pessoa. Ela retrucou que ele não a deixou outra escolha e, como último recurso, tirou a camisa dele. Ela se aproximou dele, tirou uma selfie e disse que usaria isso como prova. Ele ficou bravo e, colocando a camisa de volta, pediu para ela apagar. Ela disse para ele apenas relaxar e permitir que ela consumisse sua força vital.
Ele ficou furioso e a considerou um demônio. Ela corrigiu, dizendo que era uma demonia e que a culpa era dele por rejeitar a oferta dela de cooperar. Tudo o que importava para ela era sua refeição. Ela avisou que ele deveria se preparar para ser consumido. Ele pensou que se aquela foto vazasse, seria um problemão para ele, pois poderia trair as regras do clube. Ele então declarou que nunca cederia às ameaças dela e a obrigou a vestir a roupa e sair. Ela decidiu que não desistiria dele. Enquanto Yashiki estava ao telefone, ela estava frequentando a mesma aula. Ele implorou para ela apenas ir embora. Ela perguntou por quê, já que era aluna daquela turma e ele que não tinha notado enquanto estava ocupado no clube. Ela fez uma solicitação ao escritório público no Reino dos Demônios e hipnotizou toda a cidade para reconhecê-la como uma cidadã e estudante real. Ele perguntou se ela estava desesperada e, mesmo que planejasse algo, não ia funcionar porque ele estava focado demais no seu clube. Então ela deveria desistir dele. No entanto, Akuno foi mostrar fotos privadas deles juntos para um garoto. Yashiki ficou chocado e então a trouxe de volta. Ela disse que tinha decidido que não desistiria dele. Ele parecia muito irritado e disse para ela esperar até ele terminar o trabalho no clube. Ela concordou e disse para ele se divertir no clube enquanto ela esperava por ele. O outro garoto ficou pensando sobre as roupas íntimas de Akuno. E então Yashiki disse para ele ter certeza, já que não havia nada entre Yashiki e Akuno. O garoto perguntou quanto tempo ele conhecia Yashiki, então ele deveria confiar nele. Yashiki disse que não era o que o garoto estava pensando, e pediu para ele parar de fazer aquela cara. Depois foram para a aula de karatê e Yashiki comentou que era bom que ninguém sabia a verdadeira forma do Akuno. Depois da prática, ele se aproximou da Auno. Ela pegou na mão dele, agradeceu e sugeriu que fossem embora. Ele perguntou para onde iam, e ela disse que estavam indo para a casa dele, pois já tinha arrumado tudo por lá. Quando chegaram, a mãe do Yashi os recebeu, e o Yoshiki ficou surpreso, se perguntando como ela conseguiu fazer aquilo. Durante a refeição, Akuno explicou o que fez a mãe do Yoshiki achar que ela era uma vizinha de infância deles, já que os pais da Auno estavam trabalhando em outro lugar. A mãe do Yoshiki tinha dado uma chave da casa para ela, para que pudesse visitar sempre que quisesse. Yashiki comentou que isso era bem conveniente para ela. Ele pensou que só precisava apagar aquela foto do celular dela. Não entendia bem o lance de comer a força vital dele, mas se recusava a se envolver em algo explícito. Akuno lembrou ele que podia despertar os desejos das pessoas, então ninguém sabia o que ela poderia fazer. Enquanto só a Auno comia comida, elogiou a mãe do Yoshiki, dizendo que ela cozinhava muito bem. A mãe agradeceu, e Yashiki pensou que ela não deveria se entrosar tanto com a família dele enquanto ele estava preocupado com eles. Depois da refeição, os dois foram para um quarto, e ela disse que gostava de ficar lá. Ele, de forma diferente, disse para ela que ela tinha tomado banho na casa dele e gritou para ela sair. Disse que não ia alimentar ela com sua força vital, então ela não deveria agir como se fosse passar a noite lá. Ela disse que se sentia tão bem, então por que ele estava contra ela? Ele respondeu que no clube dele tinha regras sobre relações impuras, e fazer algo assim com um demônio arruinaria essas regras. Ela ficou pensando sobre o que seriam essas relações impuras e depois comentou que alguns garotos viam desafios como algo importante para o desenvolvimento pessoal e prazer, e por isso eram contra essas relações, pois as consideravam irresponsáveis. E por isso ele era tão focado no clube, o que parecia meio esquisito. Ele disse que o artigo simplesmente validava a opinião dela. Ela então sugeriu que tivessem um relacionamento sério. Ele ficou chocado ao ouvir a ideia de estar em um relacionamento sério com um demônio. Então negou. Ela disse que era o oposto de uma relação impura, então deveria estar tudo bem. Ele falou que ela só estava enganando ele para conseguir a força vital, o que significava que o relacionamento só funcionaria em favor dela, o que não seria um relacionamento sério, ou eles só pensavam nisso de uma forma estranha. Ele então explicou o que significava um relacionamento sério para ele, quando ambos os parceiros realmente se amavam, respeitavam um ao outro. E aquele sentimento enchia o peito de calor quando pensavam no parceiro. Só então, se ambos estivessem prontos, eles se beijariam. Ele de repente percebeu por que estava contando tudo isso para ela. Ela pediu desculpas por ser tão repentina. Ele perguntou por que ela estava rejeitando ele e se ela entendia o que ele estava dizendo. Ele enfatizou que, não importa o quanto ela fosse atraente, ele só queria uma conexão emocional. E se ela só pensasse naquela coisa estranha, eles não poderiam ficar juntos. Ela disse que ele estava pensando nessa coisa. Ele respondeu que isso não era o problema.
Ela explicou que era difícil para os demônios seduzirem e obterem a força vital de muitas pessoas. Esse era o jeito que os demônios viviam e se definiam. Mesmo tendo chegado à idade adulta e conseguido permissão para entrar no reino mortal, ela tentou muitas vezes, mas suas presas sempre escapavam porque ela não tinha habilidades suficientes. Todos os outros demônios da idade dela já tinham saído e conseguido algo, mas os pais dela não permitiam, tratavam-na como uma bebê. Se ela voltasse, seus pais nunca a deixariam sair de novo. Almo não queria que os outros zombassem dela e queria ser independente. Ela então o abraçou, e ele pensou que ela tinha suas próprias razões para isso. Ele então disse para ela que não sabia que viver no reino dos demônios era tão difícil e que ter pais superprotetores também era desafiador. Ela disse que queria se tornar adulta, então pediu ajuda dele. Ele virou o rosto e disse que não podia dizer que não entendia as circunstâncias, mas que não precisava ser ele. Ele tapou a boca dela, e quando ela tirou a mão dele, disse que não escolheria ninguém sem pensar. Quando ela o encontrou pela primeira vez no trem, achou que ele era um garoto irritante e ocupado, mas percebeu que ele queria defendê-la, e foi a primeira vez que ela quis ele. Mesmo sem saber o que era amor, ela sabia que queria estar perto dele. Ela tocou o rosto dele com a mão e disse que estava quente. Ele pensou que era uma confissão de amor. Abriu a janela porque a temperatura estava muito quente. Ele duvidava que ela fosse esperta o suficiente para fazer algo assim, o que significava que era real, e ele precisava olhar nos olhos dela para aceitar seus sentimentos. Ele disse para ela deixar isso de lado e se preparar. Primeiro, ela precisava pagar aquela foto, e segundo, ele odiava truques baratos, então ela não deveria fazer algo assim de novo, nada de flertes também. O clube dele era a prioridade máxima, então ele não queria quebrar nenhuma das regras, mas se ela estivesse realmente séria sobre ficar com ele, tecnicamente não violaria essa regra. Ele não podia dizer que não gostava da honestidade e sinceridade dela, mas pediu para ela ter paciência e ter um relacionamento sério com ele até que ele se aposentasse do clube, e depois disso ele ajudaria ela a se tornar um demônio independente. Ela ficou feliz e perguntou se ele prometia. Ela deu uma lambida nele, o que o deixou irritado. Ela explicou que os fluidos corporais humanos continham força vital, que era comida para os demônios, e por isso ela estava bebendo. Ele disse que eles estavam só namorando por aquele tempo, e que não podia deixar seus companheiros de equipe saberem disso. Ele então disse para ela não forçar demais. Ela começou a sugar a força vital dele lambendo, e ele pensou que tinha acabado de dizer para não fazer com força. Enquanto eles deitavam, ele perguntou se ela não entendeu o que ele quis dizer com não vai com muita força. Ela ignorou as palavras dele e continuou. Ele achou que era tão confuso quanto imaginava. Ela então assumiu sua forma demoníaca e pediu para ele ensinar mais sobre o amor. Ele pensou que finalmente tinha uma namorada. Enquanto ia ao banheiro, ela adormeceu. Foi a primeira vez que ele teve uma namorada enquanto dedicava toda a sua energia ao clube de karatê. Na manhã seguinte, ela o acordou e cumprimentou. Ele ficou chocado e disse que era puro. Ela perguntou se ele queria fazer de novo. Ele disse que isso não era um jogo. Ele pensou que não era uma relação impura. Era só o título que o clube de karatê dava. E se perguntou se conseguiria evitar quebrar essa regra um dia. Ele estava se arrumando quando ela disse que a escola estava fechada naquele dia. Ele respondeu que tinha que manter o treinamento, fosse a escola aberta ou fechada. Ela então disse que iria com ele também. Ele negou o pedido dela de ir junto. Justo então, um casal abriu a porta da casa deles e disse oi. Yosiki se perguntou quem eram aquelas pessoas. Akuno ficou surpresa ao ver os pais dela ali. Yosiki ficou chocado ao saber que eles eram os pais dela, e que se aproximaram da Akuno e disseram que sentiam muita falta dela. Akuno perguntou o que eles estavam fazendo ali. Yosiki ficou chocado ao perceber que tinha começado a namorar ela recentemente, e de repente estava conhecendo os pais dela. Ele disse que era um prazer conhecê-los e se curvou diante deles. Ele se apresentou explicando sua relação com a Akuno e percebeu que os pais dela estavam rindo. A mãe comentou que ele era tão sério que nem acreditava que caras como ele existiam no mundo. Ela até brincou dizendo que ele devia ser uma delícia. Ela chegou perto dele e disse que ele era uma alma muito bonita, e só de estar perto dele, seu coração acelerava. Yosiki pensou que, se fossem os pais de Akuno, eles deviam ser demônios também. Nesse momento, Akuno entrou e disse que Yosiki era seu namorado. A mãe respondeu que só queria dar uma provadinha. Akuno disse que não acreditava na mãe. Yosiki perguntou à mãe por que ela queria provar o namorado da filha, especialmente com o marido dela ali. O pai então disse que estava tranquilo com isso porque sabia que a mãe de Akuno só queria provar um pouquinho. Yosiki comentou que os demônios eram muito estranhos.
O pai de Akuno sugeriu que não ficassem ali na frente da casa e fossem para um lugar mais reservado. Eles então se teleportaram para uma mansão diferente, onde todos estavam em sua forma demoníaca. O pai deu as boas-vindas a Yoshiki. Ele ficou surpreso ao ver isso e Akuno perguntou ao pai o que ele estava fazendo. O pai disse que queria dar uma boa olhada na presa da filha e que ainda não acreditavam que ela tinha conseguido conquistar alguém assim depois de tantas tentativas fracassadas de sedução. Akuno disse que fez o melhor que pôde e ficou chocada ao saber que os pais estavam observando tudo. O pai disse que foi difícil garantir que ela não acabasse devorando alguém de qualidade inferior. Yoshiki ficou chocado ao saber que era culpa deles. O pai disse que só queriam o melhor do melhor para a filha. Yoshiki disse que eles não estavam deixando a filha crescer se continuassem paparicando ela assim. O pai perguntou que tipo de pai deixaria a filha comer qualquer porcaria do chão. Yoshiki achou isso muito estranho e comentou que às vezes havia caras que chamavam Akuno por conta própria, mas por algum motivo mudavam de ideia e iam embora. Então, a culpa era dos pais dela. Eles negaram e disseram que a culpa era da Akuno. Ela respondeu que eles estavam ali para atrapalhar ela e Yoshiki. A mãe perguntou por que fariam isso, já que ela tinha conseguido alguém tão bom sozinha. Akuno começou a pensar por que sua sedução não funcionou em Yoshiki. Yoshiki perguntou se eles não queriam. Então por que vieram? Eles responderam que vieram conhecer o futuro genro. Akuno ficou pensativa sobre isso. Yoshiki pensou que os pais de Akuno estavam indo rápido demais e que ele e Akuno começaram a namorar há pouco tempo. E agora os pais dela já estavam falando sobre casamento, mas não era como se ele estivesse planejando terminar com ela. Ele então disse aos pais de Akuno que eles eram demônios e ele era humano. O pai respondeu que estava tudo bem e que ele também era humano antes. Ele então contou sua história, que depois de conhecer sua esposa, eles ficaram loucamente apaixonados, e antes que ele percebesse, tinha se tornado um demônio. Yoshiki ficou chocado e se perguntou como isso era possível, se humanos podiam se tornar demônios assim. A mãe concordou e explicou que, quando um humano fica completamente envolvido pelo prazer que os demônios oferecem, perde toda a razão e se entrega aos desejos, e nesse ponto já não é mais humano. Yoshiki comentou que, então, a pessoa se transforma em um demônio. A mãe concordou e disse que Yoshiki não se tornaria um demônio da noite para o dia, e isso também significava que ela não podia mais senti-lo. Yoshiki pensou que, se continuasse deixando Akuno consumir sua força vital, ele não seria mais humano. Akuno disse que isso significava que ela não poderia mais se alimentar da força vital dele, e era só isso que ele conseguia pensar. O pai perguntou a Akuno como ela tinha retirado a força vital de Yoshiki. A mãe perguntou a Yoshiki se ele tinha sentido alguma diferença. Ele se perguntou sobre isso e negou. A mãe se aproximou dele e disse que ele era muito puro de coração e que ficaria bem, desde que não se perdesse no prazer. Ela tentou beijá-lo, mas Akuno se colocou entre eles e gritou com a mãe. Yoshiki explicou que ela só estava consumindo sua força vital através do suor, então ele estaria bem, desde que não fizessem nada indecente. O pai apostou que o gosto do Yoki era mais delicioso quando ele estava excitado. Yoshiki disse para ele parar de pensar no gosto dele. Ele explicou que lamber o suor estava bem, mas o suor de alguém que não estava excitado não era suficiente para saciá-la, então a melhor maneira de ela conseguir o máximo de poder seria ele injetar seus fluidos corporais nela. Yoshiki ficou chocado ao ouvir isso de Akuno e concluiu que era uma relação impura. Os pais de Akuno riram dele, e o pai comentou sobre a reação dele. Yoshiki pensou que não podia acreditar que um monte de demônios estava tirando o sarro dele. O pai de Akuno disse a Yoshiki que ser um demônio não era nada ruim, que ele poderia viver livremente e flertar com garotas humanas bonitinhas sempre que quisesse, além de ter o poder de fazer o que quisesse, que era o sonho de qualquer garoto. Yoshiki simplesmente disse que não podia desistir do seu clube. O pai de Akuno disse que, quando ele se tornasse um demônio, a força não seria mais uma preocupação. Yoshiki respondeu que não fazia sentido se ele não conquistasse sua própria força, e que não queria viver uma vida assim. Ele se perguntou como enfrentaria seus pais, que não podia simplesmente chegar e dizer a eles que tinha se tornado um demônio. Ele pensou que seu sonho era se tornar um homem que pudesse se orgulhar e que não fazia sentido se tudo fosse simplesmente dado a ele. Nesse momento, Akuno puxou sua camisa e perguntou se ele não a deixaria morrer de fome. Ele respondeu que um homem nunca volta atrás na sua palavra, e se ele fez uma promessa para ela, então ele a cumpriria. Ele pensou que não deveria deixá-la preocupada, e tudo ficaria bem desde que ele não cedesse aos seus desejos. Ele disse que precisava do apoio dela também, e então eles poderiam ficar juntos por muito tempo. Ela ficou feliz e o abraçou, concordando. Ele perguntou se ela tinha ouvido o que ele disse.
O pai de Akuno disse que eles já tinham brincado o suficiente, que Yoshiki seria melhor mostrando do que era capaz. Eles só pensavam na felicidade da filha. Então, Yoshiki e Akuno foram para a casa dele. Akuno mencionou que seus pais eram muito superprotetores. Yoshiki pensou que os pais dela queriam ficar de olho nela. Ela perguntou se eles poderiam tomar café da manhã antes de começar o treinamento. Ele sugeriu que ela precisava trabalhar a confiança e o consentimento, que eram importantes no relacionamento. Ela apenas o abraçou e disse que faria o melhor. Ele pensou que tomar café da manhã com ela era tranquilo. Ele pensou que deixar ela o seduzir até seus braços e aos poucos devorar seu coração inocente era como um conto de fadas. Os pais dela estavam observando eles do telhado, e o pai disse que estava ansioso para ver o felizes para sempre deles. Enquanto Yoshiki caminhava pela rua, ele viu uma garota sentada à beira do caminho. Ele se perguntou se ela estava doente, então perguntou se ela estava bem e se queria ir ao hospital. Ela negou e disse que ficaria melhor quando tomasse seu remédio. Yoshiki perguntou onde estava o remédio dela. Ela respondeu que tinha esquecido em casa. Ele sugeriu que poderia levá-la até lá, então se virou e pediu para ela subir no ombro dele. Ela agradeceu e subiu. Quando ele a deixou em casa, perguntou se ela conseguiria se mexer, e ele poderia ir embora e encontrar os remédios dela. Ela comentou que ele era tão gentil. Ele respondeu que era a coisa certa a se fazer. A garota acrescentou que, mesmo que fosse verdade, ele era um homem maravilhoso, gentil e de delícia. Ao dizer isso, ela fez o mesmo que Aono Yashiki pensou que ela também fosse um demônio. Ela disse a ele que ele era um espécime bem gostoso. Ele percebeu que tinha sido enganado. Ele se perguntou o que estava acontecendo na cidade e por que estava cheia de demônios. A garota disse que era a coisa certa a fazer, e para ela também. Yoshiki sentiu uma dor aguda na cabeça e se viu incapaz de se mover. A garota disse para ele relaxar e disse que cuidaria das coisas a partir dali. Ela o beijou e se transformou em sua forma demoníaca, dizendo para ele deixar tudo com ela. Conforme ela se aproximava dele, ele usou a cabeça para atingi-la e, de alguma forma, conseguiu se libertar. Então ele correu. Ele ficou chocado por ter beijado outra garota, apesar de ter namorada, percebendo que foi um relacionamento impuro. Ele não conseguia se concentrar no treinamento e não sabia como consertar as coisas. Seus colegas de equipe se perguntavam o que tinha acontecido com ele. Yashiki acreditava que deveria estar em um relacionamento puro com apenas uma garota. Frustrado, ele bateu com o punho na mesa, causando um dano considerável. Ele ficou surpreso com a própria força, pensando que foi um soco de nível Macho Man. Um garoto comentou que Yashiki poderia estar machucado porque ele bateu na mesa com tanta força, mas praticantes sérios de karatê tinham sua própria maneira de treinar. Outra pessoa perguntou se o vice-capitão ficaria bem. Yoshiki entregou as chaves da sala ao vice-capitão e disse que treinaria sozinho a partir daquele dia, então era só trancar o lugar para ele. Depois disso, Yashiki contemplou o que fazer, percebendo que mesmo o treinamento mais básico poderia ser perigoso com sua força. Ele se perguntou se isso era um castigo por ser infiel e se sua força monstruosa era uma consequência de perder o controle para a tentação. Nesse momento, Aono veio até ele perguntando por que ele a tinha acordado quando ela nem tinha tomado o café da manhã ainda. Ela o provocou sobre se ele estava fazendo o seu melhor para se tornar um café da manhã adequado e pediu recompensas. Yashiki se sentiu sobrecarregado com a situação e não aguentava mais. Então ele contou tudo o que tinha acontecido. Ela ficou chocada ao saber que ele tinha sido comido por outro demônio. Ele se desculpou com ela. Ela perguntou como ele poderia ter sido tão descuidado, e depois de tê-la deixado para morrer de fome. Ele disse que não achava que houvesse outros demônios por ali, além de Akuno. Akuno tinha dito a ele desde o começo que os demônios estavam por toda parte, e ela não podia acreditar que ele tinha deixado outra garota ser a primeira a ter uma chance com ele, considerando um traidor. Ele ficou chocado ao ouvir isso e disse que não tinha nenhuma desculpa. Ela disse que o perdoaria se ele a chamasse pelo nome. Ele nunca tinha chamado ela pelo nome. Ele pensou que nunca tinha tido namorada antes e não sabia quando seria um bom momento para fazer isso, e ele normalmente não faria isso. Ela pediu para ele chamá-la de meu amorzinho fofo. Ele respondeu que era um pouco exagerado. Ela disse que o verdadeiro nome de um demônio era muito importante para eles e que era necessário para realizar uma invocação, fazer contratos ou amarrar familiares. Yoshiki disse que tudo isso acontecia nos mangás. Akuno disse que costumava ser assim, mas hoje em dia eles usavam esses nomes tão casualmente quanto os humanos. E seja como for, ainda havia poder nos nomes deles, e ela queria que ele a chamasse pelo nome. Ele pensou que, mesmo que fosse embaraçoso, ele não podia fugir. Ele simplesmente chamou o nome dela. Ela ficou feliz,
segurando a mão dele. Disse para ele não deixar outras garotas comerem ele novamente. Yashiki tentou dizer algo para ela, mas ela apenas o fez levantar e disse que estavam atrasados para a escola. Ele pensou que queria saber se ele era uma refeição gostosa para ela. Ao chegarem na escola, um garoto perguntou a Yoshiki como ele estava se sentindo. Yashiki respondeu que estava se sentindo melhor e que sua mão também estava bem. O garoto disse para ele não sair por aí socando mais mesas. Yashiki disse que não fez isso de propósito. O professor entrou na sala e disse a todos os alunos para se sentarem. Quando Yoshiki se sentou, ele pensou que isso ainda não mudava o fato de que ele tinha danificado o equipamento do clube e que ele precisava se livrar de tanta força ou não conseguiria mais fazer karatê. O professor anunciou que havia uma nova aluna transferida na classe deles. Os alunos ficaram chocados ao saber que havia uma aluna transferida no terceiro ano. O professor pediu para a nova garota entrar. Quando a garota entrou, ela se apresentou como Kuro e disse que estava ansiosa para ser amiga de todos. Yashiki ficou chocado ao ver aquela garota. Akuno chamou Yashiki, então Yashiki disse que era a mesma garota que o tinha enganado anteriormente. Akuno perguntou a Yoshiki se Kuro tinha vindo até ali seguindo. Ele respondeu que ela não seria a primeira, então isso não era impossível. O professor disse a Kuro para se sentar na mesa vazia. Ela agradeceu e foi se sentar lá. Após a aula, alguns alunos se aproximaram dela e um comentou que era tão raro ter uma aluna transferida no terceiro ano. Kuro respondeu que era por causa da família dela. A garota perguntou se ela tinha namorado. Kuro simplesmente negou. Outra garota elogiou Kuro, dizendo que ela parecia uma modelo. Kuro apenas sorriu para Yashiki. Yashiki apenas virou o rosto dela. O garoto na frente de Yashiki comentou que Kuro era realmente bonita e parecia o tipo certo também. Yoshiki pensou que os outros não tinham ideia de que Kuro era um demônio. O garoto continuou dizendo que havia algo nela que atraía as pessoas. Yoshiki pensou que era porque ela era um demônio e era óbvio que ela parecia bonita por fora. Ele então disse que o garoto não conhecia a realidade daquela garota. Nesse momento, ele percebeu que o garoto estava olhando para ele, então perguntou por que ele estava olhando daquele jeito e ele queria dizer que Kuro estava parecendo legal. E isso não significava que ela era legal por dentro, ele estava apenas olhando isso objetivamente. O garoto comentou que achava que Yashiki e Akuno se conheciam. Ele pensou nisso, mas era impossível que ela fosse pura. Piro se aproximou de Yashiki e perguntou por que seria um problema ele mostrar a escola para ela. Perguntou por que ela estava perguntando a ele. E ela respondeu que o professor disse para ela perguntar para a pessoa responsável pela turma naquele dia. Só que Auno disse que ela também iria junto, já que ela e Kirao estavam trocando olhares. O garoto se perguntou se eles iam brigar, Yashiki com Akuno e Kirao, e mostrou a sala de audiovisual, dizendo que geralmente não era usada para nada, mas o clube de música leve a usava para ensaios depois da escola, o que significava que raramente havia pessoas lá. Kirao agradeceu e perguntou se ele tinha algo que queria dizer a ela. Nesse momento, Akumi gritou para Kirao não se aproximar de Yashiki. Iro perguntou a ela por que tinha que fazer o que Akuno disse. Akuno falou que Yashiki era seu namorado. Iro perguntou se Akuno estava com medo de que ela fosse roubar o namorado, um demônio brincando de casinha com a comida dela. Akuno devia estar morrendo de fome por emoção. Akuno disse que não estava brincando, mas amava Yashiki, então Kirao deveria simplesmente se afastar. Yashiki disse que ele não pretendia simplesmente deixar ela comer ele por prazer também, então ela deveria desistir. Akuno concordou com suas palavras. Iro perguntou se era isso mesmo, mas não seria melhor preferir alguém com mais habilidades? Akuno disse que Yashiki não queria isso e então perguntou a Yashiki se era verdade. Ele concordou e pensou sobre isso. Kirao disse para não serem irracionais e que ela não percebeu muito MA vindo de Akuno, então podia dizer que ela não tinha muita experiência com essas coisas. Yashiki disse que era porque ele nunca deixou Akuno ter seu jeito com ele e não se importava se ela era habilidosa ou não. A única coisa que ele se importava era com alguém que realmente se importasse em estar com ele, ao invés de tratá-lo como uma refeição, alguém que deixasse ele ajudar com seus problemas. Ciro disse que era só conversa nojenta e Akumi disse a Ciro que nunca tinha comido Yashiki. Akuno revelou que ela tinha acabado de chegar a este mundo. Kirao perguntou como Akuno sobreviveu lá e Yashiki disse que ela tinha um pacote de força vital do qual estava vivendo, ou como os humanos chamam, comida de bebê. Da perspectiva de um humano, Yashiki pode não ter entendido, mas como um demônio, alguém que não tinha experiência em absorver força vital não era mais do que um bebê. Mesmo que Akuno estivesse mentindo para proteger sua refeição, era um pouco vergonhoso, especialmente para alguém da idade deles fingir ser um bebê sem experiência. Yashiki disse para não irem tão longe. Akuno ficou muito emocionada na hora.
Hiro se aproximou dela e pediu para ela não contar se era verdade. Akuno disse que seus pais nunca a deixaram tentar isso. Yashiki pensou que não era um demônio e até ele podia perceber que era vergonhoso. Akuno disse que seu primeiro parceiro foi Yashiki. Shiro disse que era assim e que não podia ser ajudado se era assim que Akuno foi criada. Ela então se aproximou deles e pediu para deixar ela mostrar a Akuno como se fazia. Nesse momento, ela fez algo com Yashiki que deixou suas pernas fracas, então ele caiu e se sentou lá. Hiro se aproximou dele e disse para não se preocupar, ela só ia ensinar Akuno a se comportar, então pediu para ele relaxar e aproveitar. Ela disse que alguém parecia disposto a isso e, se ele não estava ansioso, apenas se entregasse e deixasse ela preencher sua mente com prazer. Ela começou a fazer isso e perguntou se não era muito mais fácil. Yashiki pensou que sentia vergonha por estar fazendo essas coisas na frente de sua namorada. Ele disse a Auno para não olhar. Ela perguntou o motivo. Nesse momento, ouviram um som. Então Kirau parou e disse que era uma pena que houvesse obstáculos e que supunha que era tudo por aquele dia, mas uma criança mimada como Auno não merecia uma refeição como Yashiki. Então ela saiu de lá. Yashiki percebeu que não conseguia se levantar sozinho. Akuno o levantou e o levou de volta para casa. Ele achou incrível como ela o levantou com tanta facilidade e como os demônios eram assustadores. Ela só comentou que ele era um traíra. Ele disse a ela que não era assim por escolha e no momento em que Kirau olhou em seus olhos, sua força desapareceu e sua cabeça ficou cheia de estimulação e desejos, e ele não conseguiu resistir a ela de jeito nenhum. Akuno disse que Kiro estava o seduzindo e que ela fazia essas coisas o tempo todo, mas ele nunca parecia alcançar esse nível. Ele se lembrou que quando um Kuno fez isso, ele teve que ir ao banheiro e se perguntou quantas vezes teria que suportar isso. Ele disse a ela que deveriam estar namorando de forma séria, então ela deveria parar de tentar seduzi-lo o tempo todo. Ele perguntou como ela ia comer alguma coisa se ele não estivesse excitado e ela sabia que ele tinha vários vídeos com belezas tradicionais de cabelo preto no histórico de busca dele. Ele disse a ela para não olhar esses vídeos. Auno apostou que ele gostava mais daquela garota de cabelo preto, vendo como ela era o tipo dele e tudo mais. Ele negou isso, e Akuno disse que estava decepcionada com ele. Ele pensou que era correto gostar da garota, mas será que era errado? E não havia jeito de Akuno poder dizer. Akuno disse para ele ir e deixar Shiro comer o que quisesse, então ela saiu do quarto. Yashiki se perguntou quem ele deveria resistir e o que Akuno ia comer naquela noite. Enquanto Yashiki estava no seu clube de karatê, um garoto perguntou se ele ia lutar naquele dia. Yoshiki se desculpou e disse que precisava focar no treinamento, sugerindo que o garoto encontrasse alguém mais para lutar. Ele lembrou a todos que, desde que sua força vital foi sugada pelos demônios, ele ficou mais forte, mas ainda estava lutando contra as tentações deles. Quando chegou na escola, encontrou Auno e Kiro brigando novamente. Kiro pediu a Yoshiki se ele poderia acompanhá-la para casa naquele dia porque ela ainda não conhecia bem a área. Outros ficaram surpresos em ouvir isso e Akuno disse que Yashiki ia para casa com ela. Os outros ficaram chocados que as meninas estavam brigando por causa de Yashiki. Yashiki achou ruim. Alguém perguntou a Yashiki como ele conseguiu uma garota tão bonita para lutar por ele. Eles estavam com inveja e questionaram o que tinha acontecido com o relacionamento deles. Yashiki respondeu que não era o que eles pensavam. Tio comentou que não era um relacionamento impuro e como era interessante. Yashiki disse que estavam indo embora e Kiro também. Ele gritou que estava apenas mostrando Kiro ao redor, então não deveriam espalhar rumores bobos. Mas aí Auno chegou e pegou sua mão. Ele pensou que ela tinha que escolher entre ser mal-humorada ou grudenta. Hiro comentou que parecia difícil para ele e ele respondeu que nenhuma das ameaças dela iria funcionar com eles. Ela disse que ele devia ser muito humano, o que o confundiu, porque Akuno precisava consumir sua força vital para viver, mas ela mal pegava alguma. Akuno disse que não ia pegar, mas Shiro agarrou e disse para ela não ser teimosa. Ela argumentou que ter apenas uma refeição não seria suficiente para Auno, afinal, eram demônios, então ser fiel a uma pessoa não era possível para ela. Akuno lembrou que ela fez uma promessa a ele. Hiro retrucou que mesmo que ela dissesse isso, algo estranho aconteceu com os homens ao redor deles e eles caíram para sentar. Yashiki perguntou a Kirau o que ela estava fazendo e ela disse que estava ajudando Akuno. Ela perguntou se ela não queria se deliciar no banquete de força vital. Yashiki pensou que ele era quem decidia as condições para quando Auno o consumiria, mas ela continuava segurando a promessa, mesmo estando livre dela. Hiro disse para ela não se conter e lembrou que ela pertencia apenas a Auno. Era parte do trabalho dela alimentar suas refeições com mentiras doces enquanto dava a eles a noite de suas vidas.
Enquanto ela não contasse a ele, ele não saberia que era apenas um prato no banquete deles. Yashiki se perguntou se valia a pena forçar Auno, que também era um demônio, a se negar por ele. Nesse momento, Akuno mostrou a comida de bebê de que estava falando. Hiro disse a Akuno que ela não precisava fazer isso, e ela deveria esperar, mas Akuno começou a beber. Ela disse que beberia aqueles pacotes de força vital para sempre se fosse necessário, desde que isso a impedisse de quebrar a promessa que fez com Yashiki. O Shiro ficou chocado ao ver que Akuno estava bebendo um pacote de força vital à luz do dia, entendendo que era a mesma coisa que ela fez com a mãe dela, uma mancha que eles nunca poderiam apagar. O Yashiki se perguntou se era realmente tão ruim. A Akuno disse que queria fazer o Yashiki feliz, com a voz embargada de emoção. O Yashiki pediu desculpas e disse para ela não chorar, dizendo que se ela realmente precisasse, ele permitiria que ela consumisse sua força vital. Ela negou, acusando de estar sendo influenciado pelo Kuro. Ele respondeu que era ela quem tinha dito que ele não queria forçá-la, ele havia decidido por conta própria que queria que ela consumisse sua força vital. Ele não se importava se ela o transformasse em um monstro ou qualquer coisa assim, ele estava fazendo isso porque tinha se apaixonado pelo charme dela. O Kiro achou que o Yashiki estava apaixonado por uma garota. A Akuno insistiu que ele era só dela e que ninguém poderia tirá-lo dela. O Furo comentou que eles eram um casal bobo e depois saiu, dizendo que os observava. Yashiki e Akuno ficaram confusos, se perguntando se o Kiro tinha desistido dele, mas quando Yashiki olhou para Akuno, ela não parecia feliz, então eles voltaram a se concentrar um no outro. Ela se sentou em um canto da cama e Yashiki se aproximou dela, dizendo que quando ele disse que a ajudaria a se tornar independente, passar fome não fazia parte do plano. Ela respondeu que ainda não estava totalmente convencida e que ele não sentia o mesmo que ela, mesmo sabendo que ela era atraente. Ele disse que, embora os pais dela parecessem estar com fome, não era algo que os demônios costumavam fazer. Ela se aproximou dele, transformando-se em sua forma demoníaca e começou a fazer o mesmo com ele. Depois de um tempo, ele disse que não aguentava mais. Ela respondeu que sabia e estava contente com isso. Então ela voltou à sua forma normal, ainda deitada em cima dele. Ele disse que faria isso. Ela pediu para que eles terminassem até o fim. Ele a empurrou gentilmente e disse que era cedo demais. Ela respondeu que ninguém saberia, a menos que ele contasse. Ela lembrou de algumas palavras do Kiro e Akuno disse ao Yashiki que, mesmo que ninguém soubesse, ainda não era bom. Então ela percebeu como ele se sentia. Ele perguntou o que ela estava sentindo e ela respondeu que, não importava o que dissesse, eles dois precisavam ser honestos um com o outro. Ele lembrou a ela que já haviam feito uma promessa. De repente, Akuno beijou e disse que ele tinha um gosto delicioso. Yashiki se perguntou se ele era delicioso e se isso significava que ele ainda era humano. Ela começou a passar as mãos pelo corpo dele. Akuno disse que entendia que ele queria esperar até que ela se aposentasse do clube. Ele achou que ela era tão atenciosa. Akuno se aproximou dele novamente e disse que se comprometeria até lá. Yashiki pensou que, se continuassem pensando nesse tempo juntos, ele enlouqueceria, mas tudo parecia tão normal agora. Então ele a abraçou, dizendo que nunca entenderia como beijar tão naturalmente como ela. Enquanto a abraçava, ele sentiu quão macia ela era, mas então se libertou porque precisava usar o banheiro. Ele saiu para o banheiro e ela sentiu seu coração acelerar por causa dele, mas se perguntou por quê, já que não o havia consumido, o que era estranho para ela. No jardim, Yashiki tenta quebrar uma pedra com a mão para ver se é forte o suficiente. Acaba que ele não conseguiu, mas descobrir que não conseguiu quebrá-lo o deixou feliz porque significava que sua força humana estava de volta. O pai da Akuno comentou sobre como Yashiki parecia estar de volta ao normal. A mãe da Akuno disse que parecia que ele estava mantendo o lugar limpo. Yashiki se perguntou se os pais da Akuno consideravam a casa deles e se a família demoníaca sabia algo sobre mostrar autocontrole. Akuno agradeceu a ele pelo trabalho duro. Yashiki refletiu sobre como, desde que um demônio se mudou, eles têm agido como um casal sério e evitado coisas impuras. Depois de ser comido por outro demônio, ele ficou super forte, mas agora estava de volta ao normal. Ele ponderou se beijar o tornou puro novamente e percebeu que, se beijar é puro para casais casados, também é puro para casais em namoro, espalhando amor mesmo antes do casamento. Enquanto assistiam TV, uma mulher disse que o tempo estaria claro no fim de semana, perfeito para um passeio. O pai da Akuno mencionou que isso lembrava dos dias em que ele e a esposa costumavam sair no fim de semana. Yashiki ficou surpreso ao ouvir que casais comuns saem para encontros antes de beijar, percebendo porque ele estava sentindo que algo estava faltando. Então ele ligou para Akuno. Ela perguntou o que tinha acontecido.
Ele respondeu que não tinha clube naquele domingo e perguntou se ela queria ir a algum lugar. Ela ficou animada e disse que queria ir às compras para roupas novas, então eles foram ao shopping, e ela comentou como era enorme. Ela se perguntou por que sempre via pessoas descendo naquela estação. E a Chique explicou que um grande shopping era o melhor lugar para compras e que eles iam conferir a seção de meninas. O segundo andar era o andar das mulheres. Lá, Akuno avistou algumas crepes e disse que queria comer uma. E a Chique ficou confuso porque eles tinham vindo para comprar roupas, se perguntando o que deveriam fazer em um encontro, mas ele acompanhou. Akuno pediu para experimentar um pouco da crepe dele, e enquanto comia, disse que estava deliciosa e ofereceu um pedaço da dela para ele. E a Chique achou estranho, mas deu uma mordida mesmo assim. Ela brincou dizendo que ele não precisava dar uma mordida tão grande. E a Chique pensou que demônios não precisavam comer além da força vital, mas ainda assim era divertido provar comida normal. Então Akuno sugeriu que eles fossem ver a loja. E a Chique pegou um livro. Então Akuno perguntou sobre isso. Ele explicou que era para a proteína ajudar os músculos a crescerem mais eficientemente. Akuno perguntou se ele queria mais músculos para o karatê. Ele disse que só queria treinar. Akuno mencionou que estava pensando em começar a treinar também. E a Chique se perguntou se era realmente necessário para ela começar a treinar. Ele ofereceu para ensinar alguns exercícios básicos se ela quisesse. Ela riu e então ambos começaram a fazer compras. E a Chique pensou que eles deveriam estar de mãos dadas, mas Akuno simplesmente foi para a seção de roupas íntimas femininas. Ele se recusou a ir lá e disse que eles não iam. Ela disse que estava tudo bem e que casais costumam escolher roupas juntos o tempo todo. Ele ainda resistiu e disse que esperaria do lado de fora enquanto ela entrava. Ela argumentou que seria inútil se ele não fosse com ela. Então, relutantemente, eles foram juntos e ele se sentiu envergonhado. Akuno começou a escolher itens e então perguntou a ele para que eram as peças combinando. Ele disse que não ia usar esse tipo de coisa. Akuno apenas pegou uma e foi experimentar. E a Chique ficou chocado e decidiu esperar do lado de fora até que ela saísse do provador. Ela saiu do provador para perguntar a ele como ela estava. Ele respondeu dizendo para ela não mostrar. Ela perguntou se ele não gostou. Ele disse que não era o problema. Ela mudou para outro vestido e perguntou sobre aquele. Ele simplesmente gritou para ela não mostrar nenhum deles. Ela disse que queria saber o que ele gostava porque estava experimentando todos para ele. Ele disse para ela parar de falar essas coisas. Ela insistiu que sabia que ele gostava daquele vestido. Ele negou novamente, pensando que se não escolhesse um, ela continuaria tentando e perguntando. Ele precisava se acalmar e escolher um par normal de roupas íntimas para ela, mas se perguntou por que ela precisava usá-las, então escolheu o que parecia mais seguro. Akuno começou a procurar seu tamanho e, quando encontrou, a Chique saiu correndo do provador, dizendo que esperaria do lado de fora. Ele percebeu que não sabia como agir lá dentro, então foi para fora. Ele encontrou uma garotinha chorando lá, e a Chique se aproximou e perguntou se ela tinha se separado dos pais. Entre lágrimas, a menina explicou que não conseguia encontrar o pai, e a Chique sugeriu que ela tentasse ligar para ele, mas ela disse que não podia. Ele enviou uma mensagem para Akuno sobre a situação. A garotinha perguntou se ele ajudaria a encontrar o pai dela. Ele garantiu que ajudaria e que encontrariam o pai dela logo. Então começaram a andar juntos e a Chique perguntou se ela era do ensino fundamental. Ela confirmou e perguntou sobre ele. Ele disse que estava no 3º ano do ensino médio. Ela comentou que ele era muito alto. De repente, ela sentiu dor na perna e pediu para ele carregá-la. Ele disse que ela era grande o suficiente para andar direito e, além disso, eles tinham acabado de se conhecer. Ela começou a agir de forma infantil, dizendo que não iria mais andar, deitando no chão e dizendo para deixá-la lá, que ela não conseguia se mover e esperaria para sempre pelo pai até morrer. E a Chique ficou chocado e achou a situação um pouco estranha, mas mesmo assim a pegou. A garotinha ficou feliz, e disse que agora ela conseguia ver mais longe. Yoseki ficou impressionado com a rapidez com que o humor das crianças mudava. Então ela o chamou e perguntou se ele realmente sabia carregar alguém. Ele respondeu que ela deveria chamar o pai dela e perguntou o que estava acontecendo com ela. Em agradecimento, ela beijou sua bochecha e perguntou se ele poderia levá-la ao banheiro. Ele concordou, sentindo o calor e a maciez dela enquanto a carregava. Nesse momento, Akuno voltou e perguntou para onde ele estava indo com um demônio e para deixar a menina. A pequena se transformou em sua forma demoníaca, desapontada por quase ter enganado Yoseki. Ele ficou chocado ao descobrir que a menina pequena era um demônio. A garotinha disse que achou que ia ter uma refeição deliciosa, mesmo que Akuno não parecesse um demônio. Akuno ficou chocado ao ouvir isso, e Yoseki também.
percebendo que até uma criança pequena podia ser um demônio, e ele quase caiu nessa. A pequena riu e comentou como era engraçado ver Yoshiki enganado sem ter a menor ideia. Ele negou. E Akuno disse que Yoshiki não era pedófilo, era a garota que usava sua magia para isso. Akuno considerou que a garota era demônio malvada. A garota retrucou que Akuno também era um demônio. Yoshiki achou que Akuno deveria pensar antes de falar qualquer coisa. A garota explicou que era só para mostrar o quão convincente seu charme poderia ser, o que exige talento para enganar uma marca tão bem. Ela garantiu que traria mais prazer para Yoshiki do que Akuno jamais poderia. Então perguntou se ele permitiria que ela o comesse. Yoshiki respondeu que não estava interessado em crianças e estava um pouco desatento. Ela disse que ele não precisava mentir para si mesmo, que como homem ele provavelmente achava que era diferente, mas no final ele seria como todos os outros homens. Akuno interveio, garantindo que Yoshiki não era como os outros e nunca faria tais coisas, que ele se controlaria e nunca forçaria ninguém, mesmo a sedução de Akuno não estava funcionando nele. Ela então falou sobre sua força vital, como era deliciosa, mas apesar disso, Yoshiki ainda se recusava a ceder, mostrando sua teimosia para o próprio bem. Talvez porque suas táticas de sedução fossem eficazes, Yoshiki ficou chocado ao ouvir isso. Então, a garota e Akuno começaram a discutir. Ele então disse que isso significava que a garota não estava perdendo nada. A garota perguntou se ele era burro, afirmando sua independência. Yoshiki gritou que estava tão preocupado com ela antes. Ela perguntou se ele realmente se preocupava com ela. Ele perguntou se não devia se preocupar, e ela disse que ele percebeu que ela era um demônio. Então isso significava que ela nunca perderia, mas ela chorava como uma criança de verdade. Yoshiki perguntou se demônios também tinham sentimentos, já que ele havia percebido que não havia muita diferença entre demônios e humanos. Ele refletiu sobre a própria existência como humano. Disse à garota que, quando via alguém em necessidade, ia ajudar sem hesitar, fosse truque ou real, pois acreditava em ajudar, mas demônios só viam humanos como presas para satisfazer seus desejos. No entanto, quando Yoshiki viu uma garotinha chorando, ele foi ajudá-la, mesmo que ela fosse um demônio. Akuno corou ao ouvir isso. Yoshiki continuou dizendo que era tão irritante. A garota perguntou o que ele estava dizendo, se era algum tipo de truque. Ela saiu correndo, dizendo que lembraria disso. Yoshiki se perguntou por que isso estava acontecendo, nunca pensou que alguém diria algo assim para ele. Akuno apenas o chamou, e ele percebeu que estava no banheiro da garota, então rapidamente saiu de lá enquanto ela também saía. Ele pediu desculpas, explicando que, mesmo prometendo ser cuidadoso, foi enganado pela garota pequena, mas não podia culpá-la pela idade. Parecia que todas as mulheres bonitas eram demônios. Akuno disse que isso acontecia porque ele sempre ajudava os outros, inclusive ajudando Akuno a começar. Yoshiki concordou, lembrando como Akuno realmente precisava de ajuda na época, mas acabou que ela estava caçando sua presa, fazendo sentir que todos ao seu redor eram falsos. Akuno disse que, mesmo que fossem falsos, ele ainda os ajudava sem hesitação e que isso era algo que ela amava nele. Yoshiki se sentiu envergonhado ao ouvir isso e decidiu se acalmar. Afinal, eles estavam namorando, então dizer que se amavam era ok, mas ela não entendia o significado de amor. Akuno lhe disse que, se ele fosse ajudar qualquer outra mulher a partir de agora, tinha que levar Akuno junto também. Ele pediu desculpas novamente pelo que aconteceu antes. Akuno sugeriu que eles voltassem para casa. Yoshiki achou que namorar era realmente difícil. Enquanto ainda estavam na escola, um garoto que estava com Yoshiki comentou que ele precisava se esforçar mais nos estudos. Ele explicou que, se não passasse no próximo teste, seria banido dos nacionais e só queria se concentrar no karatê, então era melhor focar nos estudos. Eles ouviram vozes da sala de aula ao lado. Quando espiaram, viram algumas meninas reunidas ao redor da mesma garotinha demônio que Yoshiki conhecera no dia anterior. As meninas estavam elogiando a garotinha, dizendo que ela era muito fofa. Yoshiki ficou chocado ao vê-la lá. O garoto com Yoshiki comentou que a turma do primeiro ano era realmente adorável. A garotinha se apresentou como Kamada. Ela pediu a um garoto para carregá-la e ele rapidamente concordou. Outra menina disse que queria levantar Kamada. Kamada abraçou o garoto e sugeriu que se conhecessem melhor. Justo quando Yoshiki puxou Kamada e perguntou o que ela estava fazendo lá, ela lembrou que não se viam há muito tempo. Ele respondeu que tinham se conhecido no dia anterior. Então perguntou por que ela estava em um colégio e não disse que era aluna lá. Kamada admitiu que fez de tudo para conseguir a admissão. Ele gritou com ela para ir embora. Duas meninas se aproximaram de Kamada, criticando Yoshiki por ser cruel com uma garota tão fofa e sugerindo que Kamada saísse porque era muito jovem.
Yoshiki disse para elas pararem de discriminar Kamada. O garoto com Yoshiki levantou Kamada e disse a Yoshiki para ser legal com seus juniores. Yoshiki retrucou, dizendo que estava cansado de ser seduzido o tempo todo. O garoto explicou que tinha uma irmãzinha, então não podia recusar as meninas. Yoshiki chamou Akuno e disse a ela que tinha sido traído. Nesse momento, Ciro chegou e perguntou a Kamada o que ela estava fazendo ali. Kamada disse que queria saber o mesmo de Ciro. Akuno chegou perguntando se Yoshiki estava bem e ficou chocada ao ver outros dois demônios com ele. Ela correu para protegê-lo. Akuno perguntou a Kamada o que ela estava fazendo ali. Kamada respondeu que, a partir de agora, aquele seria seu território, especialmente porque havia muitos demônios rondando. O garoto mencionou que tinham alguns clubes esportivos. Kamada acrescentou que Ciro estava lá também, mas como demônio, não estava disposta a revelar nada, especialmente para eles. Ela também mencionou Yoshiki. Ele pensou que Kamada estava lá para perseguir um professor. O garoto brincou dizendo que alguém estava ficando popular. Yoshiki pediu para não o arrastarem para isso. Então o garoto colocou Kamada no chão e sugeriu que se encontrassem mais tarde. Yoshiki se perguntou por que sempre acabava envolvido nesses planos estranhos. Enquanto Kamada tentava segui-lo, duas meninas agarraram e perguntaram sobre suas intenções com o professor. Kamada pediu para ser solta, se perguntando por que todas essas coisas estavam acontecendo com ela. Hiro comentou que Kamada não tinha mudado nada. Yoshiki perguntou a Kiro se ela conhecia Kamada. Hiro explicou que ambas frequentavam a mesma escola e Kamada era uma demônio superior a Kiro. Yoshiki ficou surpreso ao ouvir isso e percebeu que ainda não entendia muito bem como funcionavam as idades dos demônios. Justo quando Kiro se lembrou de algo, ela pediu a Akuno se podiam conversar em particular por um momento. Levando Akuno para o lado, Kiro garantiu que era apenas uma conversa privada, então ele não precisava se preocupar. O garoto começou a explicar o problema para Yoshiki, mas Yoshiki o interrompeu e olhou para fora, aproximando-se de Kiro e Akuno. Yoshiki perguntou a Kiro qual era o plano dela desta vez. Ela respondeu perguntando se ele achava que ela era terrível e que só queria se tornar boa amiga de Akuno. Akuno ficou surpresa com isso. Hiro continuou explicando que entendia que Akuno não queria que outros demônios prejudicassem Yoshiki, e como ela havia escolhido fazer daquela escola sua base de operações, seria uma boa ideia competir com outros demônios por presas restantes. Ela mencionou que, embora Yoshiki parecesse delicioso, como colega demônio de Akuno, achou que poderia ajudá-lo. Por isso, se houvesse algo com o qual Akuno precisasse de ajuda, ela poderia pedir a Kiro. Justo quando Yoshiki levou Akuno para o lado, ele explicou que era tudo um truque orquestrado por Kiro. Akuno ainda estava confusa com a revelação. Kiro continuou dizendo que Akuno não tinha motivo para ficar cautelosa. E a verdade era que todos os predadores tendem a se reunir em torno de presas deliciosas. Ela achava que era um bom plano eles se manterem juntos e se oporem aos estrangeiros. Então, ela pegou na mão de Auno e perguntou se ele concordava, afirmando que eram amigos. Afinal, Auno ficou emocionado ao ouvir que eram amigos, então ele concordou e disse que deveriam trabalhar juntos. Observando a expressão de Ciro, Yoshiki achou que ela parecia achar fácil enganar Auno. Ele não achava que Ciro fosse ruim, então decidiu começar a chamá-la pelo nome. No dia seguinte, na escola, Yoshiki perguntou a Kiro por que ela havia enganado Auno. Kiro, se afastando, respondeu que não sabia do que ele estava falando. Yoshiki mandou ela parar de agir de forma burra e lembrou que tinha sido por causa das palavras dela. Ele apontou que ela não parecia entender como decidiriam fazer isso e que Auno poderia drenar sua força vital por outros meios além da boca. Hiro comentou que parecia que eles tinham se divertido muito juntos na noite passada. Yoshiki respondeu que não era isso que ele queria dizer. Ela explicou que só tinha ensinado a Auno outra maneira de drenar a força vital e que, se Auno escolhesse agir de acordo com esse conselho, era por conta dele. Ela questionou por que Yoshiki não considerava baixar seus padrões impossivelmente altos, sugerindo que era só por causa dos seus ideais rigorosos que ele ainda não tinha feito isso. Ela entendia que os humanos tendiam a ser excessivamente cautelosos na primeira vez, mas destacou que ainda poderiam se sair bem sem experiência prévia. Yoshiki se defendeu dizendo que estava tentando seguir as regras e fazer as coisas corretamente, o que fazia tudo ser mais lento. Ele admitiu que, desde que começou a namorar Auno, nem sequer tinham se beijado, e ainda estava tentando aceitar o fato de que estavam juntos. Hiro garantiu a ele que, quando ele permitisse, as coisas mudariam e aquelas barreiras ao seu redor começariam a cair. Ela se aproximou, dizendo isso e sugerindo que ele poderia tentar isso com outra pessoa, como ela. Perguntou a Kirao com quantas pessoas ela havia tentado isso.
Ela respondeu que não poderia dar um número, mas questionou se ele realmente poderia chamar isso de infidelidade, especialmente se estivessem fazendo isso com um demônio. Yosuke afirmou que não era o tipo de idiota que se entregaria aos seus desejos sabendo que, ao fazer isso, machucaria alguém de quem gostava. Ele expressou seu desgosto por essas coisas, incapaz de entender como alguém poderia encontrar prazer nelas. Furo comentou que, se todos os humanos fossem como ele, os demônios já teriam passado fome há muito tempo. Ela simplesmente deu seu conselho como um demônio negado, instruindo Auno e questionando se Yashiki ia protestar a amizade entre Auno e Kuro. Adicionou que as garotas têm suas maneiras de controlar os homens e Yashiki parecia alheio. Ele insistiu que não estava tentando. Auno chegou e perguntou sobre o que estavam falando. Yashiki rapidamente descartou como nada e Kiro enfatizou que não era importante e que estrangeiros não deveriam interferir quando amigos estavam conversando. Nesse momento, Kamada se juntou a eles, expressando seu desejo de participar também e afirmando que não era justo que eles estivessem se divertindo sozinhos. Kiro mencionou que Kamada estaria estudando na turma do 3º ano e que os testes estavam se aproximando. Kamada garantiu que não se preocupassem, pois não era tão jovem quanto parecia. Yosuke achava certo que ele só ouviu falar de como ela era zombada por outros demônios, mas nunca sobre seus amigos. Auno não agia como um demônio, então Yashiki não podia deixar de sentir que, se não fosse pelo fato de que ela drena sua força vital, ele dificilmente lembraria que ela era um demônio. As coisas teriam sido muito mais fáceis, e se Auno tivesse alguns amigos demônios, talvez as coisas teriam sido diferentes. Yashiki se pergunta o que aconteceria se Auno começasse a agir como um demônio, usando palavras doces para se aproveitar das pessoas e controlando vários homens sem pensar. Ele não queria que isso acontecesse, mas talvez fosse apenas seu ego falando. Ela veio para a sociedade humana para se tornar independente e seu professor lhe ensinou muito, então ela poderia se desenvolver. Ele se pergunta o que ele será capaz de fazer. Enquanto ela tomava um banho, ela veio e disse que iria limpar suas costas. Ele ficou chocado e recusou. Ela insistiu dizendo que faria isso. Ele percebeu que ela estava bem vestida para ir lavar suas costas. Perguntou qual grande conselho ela havia recebido. Ela respondeu que não sabia o significado e então listou todas as coisas que Kiro lhe ensinou. Yashiki achava que todas aquelas abordagens estavam erradas. Disse para ela parar de fazer coisas malucas, mas ela simplesmente escapuliu. Perguntou se ela estava bem e pediu para ela sair primeiro, que ele sairia em breve para se juntar a ela no banho. Ele insistiu que ela saísse, mas ela abriu a porta novamente e perguntou por que seu coração estava batendo tão rápido. Ele gritou para ela sair de lá. Chegaram à escola e ele se perguntou o que fazer com ela. Auno cumprimentou Kuro e começou a contar sobre a noite. Yashiki esperava que ela não contasse a Kiro sobre isso. Ele os viu batendo as mãos juntas e ficou chocado com o quão próximos estavam. Auno parecia com a mãe de Yosuke, o que era impensável para ele. Kamada o chamou e perguntou se ele estava ouvindo, para não ignorá-la. Ela bateu na mesa para chamar sua atenção. Ele disse a ela que ela era uma aluna do 1º ano. Ela disse que era mais velha que ele. Ele gritou que não se lembrava de serem tão próximos para ela deixar os honoríficos de lado. Ela começou a chorar e Yashiki se perguntou se ele a fez chorar, mas não tinha planos de se aproximar de nenhum demônio além de Auno ainda. Ele não queria assustar Kamada também, fazendo-se perguntar se seu rosto era assustador. Então, ele disse a Kamada que, quando estivessem na escola, ela era uma estudante do 1º ano e ele era um estudante do 3º ano. Ela concordou e então Auno chegou e perguntou a Yosuke se ele se sentia mal por Kamada. Yashiki achava que ela era um pouco fácil de conquistar e perguntou a Auno por que ela estava caindo nessa. Ele não conseguia resistir à doçura dela. Kamada escondeu o rosto em Auno e disse que não podia evitar, pedindo se Auno poderia cuidar dela. Yosuke achava que precisava ficar alerta a partir daí. Auno disse a Kamada para não ficar chateada. Yosuke disse que veria como as coisas iam e, se ela falhasse nos exames, não viesse chorando para ele. Kamada disse que isso não importava para ela e estava confiante. Auno mencionou que, sempre que ela esperava o clube terminar e tinha tempo livre, ela revisava seus livros. Com o tempo, os professores notaram e começaram a ajudar. Ela achava estudar como um humano divertido. Yashiki achava que, mesmo que suas tentativas de seduzir as pessoas não funcionassem, quando não estava tentando, ela realmente era boa, fazendo-se perguntar o que aconteceu. Nesse momento, um garoto chegou dizendo que estava em grandes problemas e contava com Yashiki. Yashiki disse que, se o garoto falhasse no teste, isso daria um mau exemplo para os outros. O garoto argumentou que coisas como regras e dar exemplo eram meio ultrapassadas e que estava tudo bem só em se sair bem no karatê.
Yoshiki perguntou ao garoto quais eram seus planos para o futuro e explicou que as regras ajudavam a construir o espírito de um artista marcial dentro dele. Quando os resultados foram declarados, Kamada também falhou nos exames, percebendo que suas férias de verão desapareceriam. Yashiki comentou que era uma pena. Kamada pediu para ele não a ofender. Yashiki disse que estava indo para o clube, mas, ao sair, Kamada agarrou sua camisa, emocionada, dizendo que finalmente começara a gostar da escola. Ele achava que ela estava tentando enganá-lo novamente, vendo-a como mais madura do que ela aparentava. Ele disse para ela fazer o que pudesse. O garoto se aproximou de Kamada e a tranquilizou, dizendo que ela não precisaria daquilo no futuro. Ela disse que não precisava da pena dele. Yoshiki interveio, dizendo ao garoto para não se envolver com ela. O garoto perguntou por quê, deixando Kamada se perguntando por que Yashiki pensava dela daquela maneira. Então, Auno decidiu cuidar de Kamada, dizendo que ela estava livre e que seria triste se Kamada perdesse suas férias de verão. Puro perguntou se estava tudo bem ajudar uma inimiga, convencida de que Kamada estava atrás de Yashiki. Auno negou e disse a Kamada para se concentrar em passar nos exames. Ela ajudou e disse a Yashiki para se esforçar no clube. Então sugeriu a Kamada que começasse revisando as coisas que não entendeu. Yashiki achava que era bom para Kamada fazer alguns amigos e se tornar independente, enfatizando a importância de manter uma distância apropriada. Auno mencionou que queria refeições maiores,